Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer esse bolo fofíssimo aí para vocês aprenderem, cheio de técnicas, tá? Muitas dicas para vocês. Se você quer fazer um bolo desse, tanto falso, como que a gente ensina, como também verdadeiro, é só você assistir até o final e não esquecer de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário, será um grande prazer responder a todos vocês, tá bom? Então vamos para esse bolinho fofo, essa decoração linda e cheio aí de dicas e passo a passo para você aprender, tá bom? Então vamos lá. Esse bolinho aí, no caso, eu fiz ele fake, né? Porque foi pra minha princesinha do Smart Cake dela, pra ela destruir mesmo. Então eu quis fazer ele falso mesmo, porque não achei necessário, né, utilizar o verdadeiro. No caso, que era só para destruir, né? Mas é importante, mesmo sendo falso, se você for fazer ele falso, que você passe aquela pré-camada que eu sempre falo em todos os vídeos aí, que é você tampar todos os buraquinhos. Entre o bolo de isopor e a bandeja é extremamente importante que você tampe, tá? Senão vai dar as terríveis bolhas. E aí, quando você for passar o chantilly, como vale para todos os bolos, tudo que eu falar aqui vale pro bolo verdadeiro, tá? Você precisa aplicar empurrando mesmo o chantilly para encostar no bolo, para evitar que o chantilly fique solto, né, e entre ar aí nesse pedacinho. Esse bolo aí, gente, como é falso, vocês veem que é difícil um pouco alisar, porque ele é levinho, né? Então é um pouquinho mais complicadinho, mas também dá. E esse aí eu fiz, como vocês viram no começo, é um sorvetinho, né? Um sorvete. Então eu fiz aí, né? No caso, a casquinha do sorvete. Para isso eu precisaria fazer como se fosse um jarro aí. Então a parte de baixo era mais fina e a parte de cima mais grossa. Podem perceber, tá vendo? Então, ou seja, eu inclino, no caso aí, a espátula não é reta, tá? Vocês podem ver que ela está em um ângulo, né? Eu não sei dizer se é 45, né? Então não vou falar a informação errada aqui. Mas tá inclinadinha. Para que a espátula aí fique, para que o bolo fique realmente assim inclinado, vocês podem ver. É só fazer esse movimento empurrando a espátula para dentro, né? Na parte de baixo ela fica empurrada para dentro. E aí essa quininha aí, gente, olha a dica importante. Tira o excesso e limpa no papel. Esse papel que a gente utiliza aqui, aqueles papel toalha, né, que você enxuga a mão, a gente compra aqui pra isso, porque facilita muito mais do que tecido. O tecido é sujo, aí tem que ir lavando, e é verdade que o ideal é que você utilize menos tecido possível numa confeitaria, no local onde você é alimento, né? O ideal é que você evite o tecido. Assim diz a vigilância sanitária, né? Então vamos lá. Esse aí, gente, eu fiz um detalhezinho para marcar aonde eu queria fazer, como se fosse a tampinha aí, o comecinho aí da casquinha, tá? Então eu fiz com esse pedacinho de isopor, esse disquinho de isopor que eu faço bolo de andar. Então eu peguei ele e fiz ele do tamanho que eu queria. Então eu fui só alisando e foi marcando, tá vendo? Que marca certinho, no lugar certinho, para evitar que eu fizesse sua mão e ficasse torto, né? Então, ou seja, eu só cortei o isopor no tamanhozinho que eu precisava. Agora eu vou passar uma camadinha para fazer, né, a tampinha. Era só para marcar, né? Então você pega um saco de confeitar e corta reto, tá? Tem que cortar reto para que fique grossinho, para que fique assim, vamos colocar assim, vocês vão perceber no vídeo como tá vendo? Para ficar assim, bem retinho, o ideal é que você corte o bico, porque eu não tinha bico de confeitar aqui, como se fosse retinho, eu não sei falar qual que é o nome, né, desse bico, porque eu não utilizo, então eu não sei, não ficou assim 100% retinho não, mas ficou legal. O resultado final vocês viram aí no comecinho, ficou bem legal, né? Então, é importante, gente, o acabamento. Aí eu vou utilizar o bico perlê, né? No caso, o número, não sei informar pra vocês. Tudo que vocês fizerem, que você precisar de um bico perlê, você precisa ver qual que é a sua necessidade aí pra você utilizar o seu bico perlê para o que você precisa, né? Para o que for necessário pra você. Aí eu fiz o acabamentinho, né? Pra dar um acabamento mesmo, pra um efeito de acabamento, pra não ficar aparecendo, né? Então, devagarzinho eu fiz aí o acabamento. Gente, eu quero dizer pra você o seguinte, não é perfeito, nós não somos máquinas, então não quer dizer que vai ser 100%, né, o acabamento, mas fica legal. E lembre-se, não é de verdade, né, não é uma coisa feita por uma máquina. É um produto, no caso isso aí é falso, mas poderia ser verdadeiro, é um produto comestível, então, né, não vai ser perfeito. E tudo que você fizer, faça o melhor que você puder fazer e sempre lembre-se que você não é uma máquina. Então vamos lá, gente, eu fiz o acabamento em cima também, tá?
pra dar um acabamento. E a parte de cima, gente, como é falso também, eu não me preocupo com a estruturação desse bolo. Mas se caso a parte de baixo fosse verdadeira e também a parte de cima fosse verdadeira, eu precisaria colocar aí um suportezinho para bolo de andar, tá? Como se fosse uma coluna, para evitar que esse bolo venha abaixo, né? Porque se eu colocar um peso em cima, eu preciso estruturar esse bolo. Não se esqueçam disso. Nunca coloquem um outro bolo em cima de outro bolo, mesmo que esse outro bolo seja pequeno, em cima de outro bolo. Ah, não, mas é tão levinho, Lidiane, não tem problema, né? Ah, um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, que são esses detalhezinhos aí pra imitar, né, a casquinha de sorvete, né? Feito também com bico perlê. Então, gente, como o meu bolo é todo falso, eu não me importei com isso. Mas se fosse a parte de baixo verdadeira ou de cima verdadeira, é importante que você coloque uma coluninha. Esse bolinho aí, gente, é um bolinho um pouquinho maior que o outro tem 15, esse aí tem 20 centímetros de diâmetro, porém eu cortei ao meio e fiz essa abaulado, né? Não sei se é exatamente isso que como fala, né? Mas eu fiz ele um pouquinho mais redondinho na parte de cima pra fazer o redondinho, pra facilitar a vida, né? Não precisaria nem fazer se eu não quisesse, mas pra facilitar eu fiz assim. Outra coisa importante também, tá vendo que eu preenchi todo o espacinho? Sempre tem que fazer isso, gente. Não deixe buraquinho no seu bolo, sendo falso ou verdadeiro. E aí utilizei muito chantilly. Aí, assim, não teve muito jeito pra fazer ele redondinho. Todo bolo que você for fazer estruturado, como é que fala? Ah, gente, importante isso aí. Tá vendo? Com disquinho que eu faço os bolos de andares, eu fiz também pra fazer ele redondinho, tá vendo? Você não precisa ter uma espátula só pra isso. Às vezes você vai fazer um bolo desse aí uma vez na vida, né? Então, eu faço com disquinho. Pego o disquinho, corto o tamanho que eu preciso aí, né, pra alisar esse bolo. E depois eu vou utilizar também um acetato, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Então, como eu falei sobre a estrutura, se é bolo verdadeiro, põe aí colunas nesse bolo de baixo, tá? Importantíssimo, não se esqueça disso. Por mais que seu bolo seja pequenininho, levinho, não vai acontecer nada, acontece, tá? É um perigo de tombar, é um perigo de afundar no outro bolo, então não se esqueça disso. E aí, gente, eu vou só ajudando aí com a espátula. Olha como é que vai ficando lisinho. Mas coisa importante, tá vendo? Eu tô utilizando aí um acetato. Simplesmente cortei um pedacinho de acetato, tá? E fui alisando e deixou redondinho, gente. O acetato é benção. O acetato é uma beleza. O acetato facilita demais pra ficar redondinho. Eu não me importei muito com a parte de baixo, gente, porque essa parte entre a bandeja e o bolinho, eu vou tampar, tá? Então, não alisei tanto embaixo. A minha intenção é alisar em cima. Olha como é que ficou lisinho, gente. É perfeito demais. O acetato facilita demais, gente. Quer fazer um bolinho assim lisinho? Usa acetato, tá? E aí eu tô medindo direitinho, porque pra ficar bem certinho, né? E por que eu finquei esse palito de churrasco? É pra dar um equilíbrio, né? Pra dar uma ajuda aí na hora de equilibrar, é só você fincar no bolo falso e depois você vem girando esse palito para que ele venha sair do bolo. Antes de você girar, ver se tá certinho, se não precisa arrumar, tá? Porque isso é importante. Tá vendo que eu coloquei em cima, gente? Ficou perfeito. Por que eu não me importei com a parte de baixo? Olha aí, eu vou colocar o chantilly, né? Pra imitar como se fosse ali o sorvete, né? Meio que, sei lá, bordinha do sorvete, derretendo, não sei. Só sei que é assim. Então eu coloquei um pouquinho de chantilly, depois eu vou dar umas batidinhas aí nesse chantilly, pra que ele realmente fique meio porosinho, assim, parecendo de fato isso que eu falei, tá? Então olha que perfeito, gente. Muito legal, né? Aí eu utilizei aí a esponjinha de lavar louça que a gente comprou uma nova e cortou um pedacinho pra gente utilizar só pra isso aí, tá, gente? É só pra isso. E eu vou dar batidinhas. Eu não sei explicar e nem falar qual que é o nome dessa partezinha de baixo aí da bola de sorvete, mas acredito que vocês compreenderam, né? E dou batidinhas. Tá vendo? Olha como é que fica bonitinho, gente. O efeito fica muito legal. E, gente, bolo como esse é paciência, tá? Esse bolo eu não fiz em meia hora, né? Dá trabalho, mas as fotos ficaram maravilhosas. Ela sujando aí o bolo, né? Vou ver se eu consigo deixar uma foto aí pra vocês dela se lambuzando com o bolo. E aí eu fiz como se fosse uma caldinha. Eu amo essa combinação de rosa com verde e água. Eu acho lindo, gente. Então eu falei, não podia deixar de fazer isso, né? Então eu simplesmente fiz aleatório aí com um bico perlê, qualquer tamanho que você quiser. Como eu já disse, o bico perlê, né, é conforme a sua necessidade. Algo importante, você vai preenchendo esse espaço aí e depois eu vou alisar com uma espátula para tampar essa, como é que eu vou dizer, esse enchimento, né, para que fique bem lisinho, tá? E aí eu vou terminando esse bolo e vocês vão ver aí, vocês viram no comecinho, né? Tá vendo? Com uma colherzinha e espátula, eu vou alisando essa parte de dentro aí, pra que fique bem lisinho e de fato pareça uma calda escorrendo, né, gente?
E o mais bonitinho, eu fiz gotinhas aí escorrendo mais, escorreu na bandeja também, supostamente. Tem que botar criatividade aí, né, gente? Mas esse bolo ficou muito fofo. Vou ver se eu acho a fotinha aqui pra deixar pra vocês aí. Pra vocês verem como que ficou o ensaio dela, que ficou a coisa mais fofa do mundo, né? Mas é isso aí. E eu vou fazendo alguns acabamentos aí com um bico perlê mais grosso pra imitar aí, né, um chantilly em cima, não sei o que seria, mas a gente imita aí, né, um sorvetinho de mentira, então a minha ideia foi essa aí mesmo. Coloquei confeitos, botei uma bolinha vermelha pra parecer uma cereja, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada, tá, gente, por vocês que têm acompanhado o nosso canal aí, nos dado a sua audiência, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá, joia? Deixa seu like, não deixe de se inscrever, tá bom? Deixa aí seu comentário, tá, joia? Um grande abraço pra vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima. Tchauzinho!